olá! Eu sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica geriatra com abordagem integrativa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que a leitura, os livros, eles podem ser usados na prática para usar em tratamento, para usar em pessoas que estejam aí precisando ter alguma abordagem, né, para a gente trazer mais recursos. E a Lucélia vai me ajudar aqui, vai compartilhar um pouco sobre a prática dela. Oi, Lucélia, eu vi que você entrou, tudo bem? Boa tarde a todo mundo que está chegando também. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Certo. Bom, tudo bem? Tudo bem, Lucélia? Estou muito feliz de ter aqui você para a gente conversar. Para quem não conhece, a Lucélia, ela é psicóloga, tem, nossa, várias formações. Me passou o currículo para eu dar uma olhada. Eu falei, meu Deus, o que eu falo, né? Doutora em psicologia escolar, desenvolvimento humano pela USP. Fez uso da literatura para abordar morte em crianças e educadores. Achei tão legal ouvir o livro Arte de Falar da Morte para Crianças, né? Foi o livro que você publicou. Muito interessante esse tema. E eu conheci a Lucélia ano passado com um grupo, né, da área integrativa que a gente tem com o Carlos Stick, que sempre está aí unindo as pessoas. E eu conheci porque foi fazer um grupo de estudo do livro Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. E esse livro, assim, eu já gostava muito, já tinha lido 2 vezes, assim, é um livro muito inspirador. E confesso que eu sempre quis ter um grupo de estudo assim, eu achei muito bom. Pena que eu não consegui participar tantas vezes, mas, assim, foi muito gostoso. Tenho certeza que ajudou muita gente no meio dessa pandemia também. Mas queria deixar a palavra com você, para você, se quiser se apresentar um pouquinho melhor, falar brevemente aí sobre isso. Ele agora tá ok. Então tá vamos certo. lá. Boa tarde a todos. Estou muito feliz reconhecendo algumas pessoas aqui. Denise, a Rose, o André estava, não sei se ainda está, não vejo. Enfim, vamos lá. Você tocou no assunto do grupo de estudos Em Busca de Sentido, né? Eu acho que, assim, esse livro do Viktor Frankl é um livro que eu uso muito na minha prática profissional, porque ele é um livro de pura ressignificação, de pura reflexão, né, de momentos muito críticos, né, da vida dele, em que ele nos mostra como dar sentido às adversidades e como superar tudo isso, né? E logo que começou a pandemia, eu achei que esse era um tema muito importante. E como eu trabalho com a biblioterapia, eu achei que era um momento de trazer uma ação solidária para a gente refletir sobre esse novo momento, sobre o que estava acontecendo, que ninguém estava entendendo direito, né? E pela reação de muita gente, parece que muita gente ainda não está entendendo muito bem, né? Apesar de já estarmos há 1 ano nessa jornada. Mas foi um grupo que eu comecei a divulgar em alguns lugares e um passou para o outro passou para o outro. E foi um grupo que iniciou com 96 pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive de pessoas de fora do Brasil. E nós tivemos alguns encontros, né, para falarmos sobre a temática, né, sobre o livro e refletindo sobre a nossa situação atual em tempos de pandemia, no que aquilo podia estar fazendo eco com o nosso momento. E foi um momento muito proveitoso, muito rico, que as pessoas assim refletiram muito,
eu acho que serviu para muita gente no sentido de pensar sobre si, enfrentar as dificuldades, que não eram poucas. E depois né, do tempo terminado, né, do livro ter mais do que sido discutido durante mais de 6 meses, o grupo pediu que houvesse continuidade dos encontros, né, para continuar a reflexão. Daí nós tivemos cerca de encontros com 50 pessoas, 20 pessoas, 12 pessoas. Alguns tinham mais disponibilidade, outros menos, mas como é importante a gente ver que mesmo pessoas que não se conheciam puderam formar uma rede de apoio para enfrentar este momento. Então, eu acho que assim, quando a leitura faz sentido, né, a gente se sente acompanhado pelos personagens, pela trama. Isso é a biblioterapia, a gente poder encontrar sentido, encontrar eco, encontrar companhia, minimizar a solidão, encontrar força a partir de um terceiro, que pode ser um personagem, que pode ser uma trama, um desafio, aquilo com o qual eu me identifico, mas com o qual eu também posso me fortalecer, né? E isso ficou muito marcado nesse tempo de pandemia, né? E além desse grupo de estudo, eu fiz alguns workshops temáticos ao longo do ano para trabalhar a saudade, a solidão, questões de luto, enfim, vários temas com os quais a gente podia dialogar com as nossas feridas, né? Mas é um tema que muito me agrada e com o qual eu trabalho muito. E você já trabalha bastante com essa questão de perda, de luto. Eu achei muito interessante que você falou que o eco, né? Eu achei legal essa palavra, porque o eco nada mais é realmente você se espelha, se vê. Às vezes é difícil a gente olhar para a dor e a gente sabe, né, que para conseguir lidar com uma dor, a gente precisa estar com ela em algum momento. E às vezes estar com a dor em si é difícil, mas talvez esse eco de transparecer pelo personagem do livro, ou enfim, ou até pelo, como você falou, um grupo que as próprias pessoas vão ecoando também entre si, você consegue entrar em contato com essa dor com um certo distanciamento até conseguir ir chegando um pouquinho mais próximo, respeitando a si mesmo. E esse livro do Viktor Frankl é muito chocante mesmo. Eu acho que usar ele é muito bem impactante, porque ele é um médico psiquiatra que viveu ali no campo de concentração, então ele viveu uma das maiores atrocidades, né, que já aconteceu com um ser humano, mas ao mesmo tempo ele varia essa posição de visão como ser humano e ele é analista também e fazendo esse eco com a gente. E me conta como é que foi que surgiu a biblioterapia assim na sua prática? Por que foi esse tipo de recurso que você procurou? Eu sempre gostei muito das histórias infantis, desde pequena, eu sempre curti muito. E eu acho que, assim, a grande pessoa que me apresentou histórias foi minha avó. A minha avó, ela era uma portuguesa que nasceu no final do século XIX, morreu no século XX, com quase 104 anos, e foi uma mulher muito cheia de histórias. E quando eu era pequena, ela gostava muito de me contar as histórias dos santos. Ela era muito católica, ela contava as histórias dos santos, mas também ela me contava muito as histórias dela, de Portugal, da lavoura, como ela
semeava, colhia, tecia, cozinhava, como eles se encontravam à noite, acendiam fogueira e falavam do dia, né? Como eles trocavam. E me chamava muito a atenção as histórias dela. Lembro dela me contando dela guiando as ovelhas e, de repente, tendo que enfrentar o lobo. E eu tenho uma irmã mais velha que eu, 6 anos, então ela também me contava histórias quando eu era pequena, porque quando eu tinha meus 4 anos, sei lá, minha irmã já sabia ler. Então ela gostava de pegar o mundo da criança e me contar as histórias dessa coleção. E aí, assim, minha irmã me contava a história da Chapeuzinho Vermelho enfrentando o lobo e eu ficava imaginando a minha avó enfrentando os lobos também, o quanto isso era real, e tudo isso fazia muito eco dentro de mim. Eu sempre gostei das histórias. E quando eu me formei em psicologia, isso em 82, eu fui adentrar um campo que até então tinham poucos psicólogos atuando, que era no Hospital Geral. Naquela época, década de 80, não se falava muito ainda da psicologia no Hospital Geral, estava começando a acontecer. E eu fui para o Hospital das Clínicas e eu me encantei pelo pronto-socorro e pelas UTIs. E lá trabalhei durante 15 anos. E muito, além de trabalhar num pronto-socorro de um hospital terciário onde tudo chegava, né? Desde pessoas que tentaram suicídio, pessoas que chegavam com o que era chamado na época os distúrbios neurovegetativos, né? Até pessoas que tinham sofrido grandes traumas, acidentes, a violência, né? Pessoas que tinham perdido parentes que chegavam lá para reconhecer os seus entes falecidos, enfim. E era um lugar que me chamava muito a atenção. E eu, assim, me aproximei mais do pessoal da cirurgia do trauma. Para mim era muito interessante, com o professor Dário Birulini, o Celso Bernini, o Edivaldo Utiama, enfim. E eu trabalhei muito com o pessoal do trauma, né? Então a violência estava sempre muito presente. Só que no Instituto Central não é um instituto destinado a crianças, mas apareciam muitas crianças vítimas de trauma, ou que tinham sofrido alguma violência, ou acidentes, né, atropelamentos, ou mesmo quedas, né? Em férias, por exemplo, era muito comum a gente ter crianças internadas por atropelamentos ou quedas de laje, empinando pipa, enfim. Só que não era um espaço para crianças. Eu não tinha recursos para atender as crianças, inclusive. Então, eu me utilizava muito de desenho, de pintura, de atividades lúdicas, para quando dava, porque muitos estavam lá engessados, enfim, do jeito que dava. Mas eu comecei com as histórias, foi na época, inclusive, que eu conheci os livros do Rubem Alves, destinados aos pequenos e grandes, né, como ele dizia, que eram livros com temáticas existenciais e que dava muito bem para trabalhar com situações que as crianças passavam. Eu comecei conhecendo a Operação de Lili, que falava sobre cirurgia, hospitalização, e aí eu fui indo e tinham vários outros que falavam sobre vida e morte, sobre questões existenciais variadas, que faziam sentido para aquele momento. E as crianças, quando ficavam internadas no pronto-socorro, ou ficavam na UTI, ou se não, acabavam ficando na ala feminina,
né, as crianças menores. E o que eu percebi também é que quando eu contava histórias para as crianças, muitas vezes quando eu ia atender os adultos daquela enfermaria, daquele espaço, elas acabavam me trazendo questões relacionadas ao conteúdo da história. Eu via que para os adultos aquilo também fazia sentido, né? Então eu comecei a usar mesmo literatura infantil para crianças e para adultos. E isso eu faço desde 1984, né? E tenho uma vasta coleção, eu tenho uma vasta bibliotequinha, assim, com livros infantis. Trabalho mais com a literatura destinada à criança, mesmo com adultos. Por quê? Porque, diferente do que eu fiz na pandemia, né, com esse grupo de estudos, às vezes eu faço alguns encontros, grupos de estudos com alguma literatura interessante, né, que tenha um sentido, como a mulher que corre com os lobos, mulheres que correm com os lobos, né, que fala muito do feminino. Então, eu acho muito interessante poder montar grupos e discutir, né, porque, como você disse, nós temos muitas feridas e muitas dores, muitas questões que são difíceis da gente encarar de frente. Poder falar na terceira pessoa, poder falar de uma personagem, vai nos aproximando pouco a pouco e a gente vai se fortalecendo para poder depois conseguir falar de si. Então, eu gosto muito, por exemplo, de usar no consultório, enfim, em workshops terapêuticos, a literatura infantil, porque são livros mais curtos, mas que têm um conteúdo denso que eu posso aprofundar nas reflexões. E isso eu tenho feito há mais de 20 anos, né? Que é uma coisa assim que me deixa muito feliz com resultados que a gente pode obter, não exatamente como é o título da nossa live, a cura pela literatura, mas é um recurso que traz não a cura de um problema, mas a aproximação de começar a desvendar os véus que a gente vai colocando na nossa frente para nos proteger. E cada vez que eu consigo ir tirando os véus, eu posso ir me aproximando da minha essência. E a literatura ajuda isso. Ai, que lindo. O ser humano, ele é um ser de histórias, né? Exatamente. A gente tá aí, né, na época que ia lá, fogueira, todo mundo junto, mas no final a gente gosta, né, de compartilhar isso. Eu achei legal que você falou que muitos livros infantis, realmente, eles são bons, às vezes, para trazer essas temáticas, porque ele traz numa simbologia Sim. que é mais leve, digamos assim, né? Para você conseguir ir trazendo. Até eu tô lembrando, assim, enfim, alguns livros. Pequeno Príncipe, eu sempre o preferido quando era criança. E tem um livro que eu peguei, que eu até eu comprei para realmente... às vezes levar e conversar com o paciente também, que é a parte que falta, que tem a bolinha que daí falta, e assim, tão simples, tão simples, tão simples, que ele traz uma profundidade assim enorme. Exatamente. É interessante isso, né, que os livros infantis fazem isso, na simplicidade ele traz os símbolos, e aí fica mais fácil, né? Bem o que você falou, assim, de tirar os véus, gostei disso, né? Traz aquela imagem, assim, pra gente ir simplificando, né? Algumas coisas. A gente vai se aproximando e clareando a visão, né? Então, assim, a gente tem vários livros. E uma coisa que eu digo, muita gente fala que as crianças não gostam de ler, os jovens não gostam de ler, né? Mas sempre que eu tenho a oportunidade de estar com pais e com educadores, eu sempre digo o seguinte:
que quando a leitura faz sentido, a gente quer ler mais, a gente vai atrás, precisa fazer sentido. O difícil é que muitas vezes a gente só tem a experiência daquela leitura que é obrigatória na escola para ter o certo e o errado, para ser corrigida, para ser analisada. Não, deixa de ser aquela leitura fluida, gostosa, que faça sentido para cada um. Então, eu sempre digo que os educadores e os pais, eles têm que escolher bem qual é a leitura que vai oferecer para suas crianças, para os seus jovens, para que seja uma leitura que tenha o objetivo pedagógico e o objetivo de simplesmente deixar fluir, da pessoa poder se encontrar, né? E aí poder fazer sentido. Então eu já fiz uma vez um workshop com um grupo que eu pedi num exercício que cada um lembrasse do seu conto maravilhoso, seu conto de fadas, que mais se aproximava e com o que ele estava se identificando naquele momento. E me impressionei muito quando uma das pessoas do grupo falou: neste momento, eu lembro da Bela Adormecida e personagem principal para mim, não tem um personagem. Para mim, o mais forte agora são os espinhos que estão cercando o castelo. Opa! O que isso significa para aquela pessoa naquele momento? Então, quando a gente conta uma história, vai pedir um personagem principal, talvez o meu não seja exatamente o seu, dependendo do que essa história me tocou e do que essa história te tocou, né? Então, eu acho que isso faz sentido. E uma coisa que me chama muito a atenção, as pessoas, quando eu uso, mesmo no final, esse grupo que se formou, esse grupo de estudos, quando a gente esgotou o Viktor Frankl com o Em Busca de Sentido, eu apresentei alguns livros da literatura infantil, né, para o grupo. E eu ouvia muito assim, como que uma história infantil pode trazer tanto conteúdo? E assim, pessoas que às vezes leem aquele livro, que já conhecem aquele livro, mas não se percebem do que aquele livro pode estar trazendo de mensagem. E isso eu ouvi muito na minha pesquisa de doutorado, que foi o que deu origem ao livro A Arte de Falar da Morte para Crianças, né? Porque alguns livros, eu apresentei 36 livros que abordavam o tema da morte de variadas formas. E alguns educadores, eu trabalhei com 5 escolas, com 54 educadores ao todo, né? E alguns educadores até falavam, não conheço esses livros. Alguns diziam, eu conheço um livro ou outro. E me chamou muita atenção algumas pessoas dizerem, alguns educadores dizerem, eu conheço tal livro, mas eu não tinha percebido que falava sobre a morte. Nossa. E aí você fala assim, como assim? E aí você conta para as crianças e como é que você vai receber, ter essa escuta atenta daquilo que você promove de roda de conversa com as crianças, né? E eu estou falando de crianças de educação infantil, né, pré-escola, até Fundamental 1, que vai até tipo seus 10 anos, né? Então, são crianças em formação que precisam de uma escuta e de uma escuta atenta. Nossa, eu acho tão importante saber isso, que
a história é individual para cada um e o que vai despertar aquilo. Eu tenho até alguns pacientes que eu assim, conversa, que livro que você gosta, né? E daí vai. E daí tem algumas pacientes que às vezes me emprestam livro, né? Tenho pelo menos assim, 2, 3 pacientes que me emprestaram livro e começava a perceber como dava para ver a representatividade que aquele livro tem para aquela pessoa. É como se a pessoa estivesse passando para mim, olha, não, eu preciso falar disso, né? Ou tem isso assim em mim, eu preciso passar. E eu acho que isso é uma forma de trazer simbólica também. E como que você vai incentivar cada um. Agora eu pergunto, por quê? Eu comecei a ler, assim mesmo, por volta de quando eu tinha 13 anos. Né? 13 anos, minha vida aconteceu muita coisa, eu brinco, né? Mas aí eu tinha um livro do Harry Potter que a escola pediu para ler. Né? E naquela época tinha até o 4º livro, eu não tinha lido nenhum. E daí eu li um, aí eu falei, nossa, gostei. Varei noites, assim, eu acho que eu li os 4 livros em um mês, assim. E daí depois disso comecei a ler. Aí um livro que me chamou muita atenção, que eu gostei muito, que é um dos meus preferidos hoje, é O Mundo de Sofia. Sim. Que traz um pouco de ficção e ele traz a parte, ele é um livro teórico de filosofia também. Sim. E aí eu queria saber, assim, livros, eles acabam sendo mais usados, né, como recurso terapêutico quando a gente tem mais histórias ou livros que têm um pouco mais de teoria? Porque eu confesso que hoje em dia eu até leio muito mais livros teóricos dentro de desenvolvimento pessoal do que necessariamente uma ficção, né? E como é que você vê isso? Eu acho que assim, a gente pode trazer questões em romances. Tem um grupo da USP que é coordenado por uma professora da Letras, da FEFELESH, e por um médico, né? E que fala justamente de literatura e saúde. É de uma forma um pouco diferente do que eu trabalho, mas eles trabalham muito com essa questão de ler um romance, e isso aconteceu em vários grupos, vários livros ao longo da pandemia, de depois pensar em como foi escrito, a época e o que aquilo dizia para aquele momento que a gente estava vivendo. Então a gente pode usar o livro de várias formas. Os romances dizem muito, sabe? Eu digo que qualquer literatura. Vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que está de alguma forma reclusa. A literatura pode trazer a possibilidade de viajar no tempo, de viajar em outros espaços, de criar, sabe, derrubar as barreiras, né? De poder se repensar, né? Então eu acho que assim, desde um jornal, a leitura de um jornal para quem está, por exemplo, num espaço onde ele perde a noção do tempo, é importante. Ele saber o que acontece no mundo lá fora. Poder ler um romance e poder ter uma reflexão em cima, seja sozinho, seja em grupo. Grupo eu acho muito gostoso, muito rico, né? Para você ter ideia, teve um fórum de saúde mental recentemente, promovido pela faculdade que eu leciono e o Rotary, que eu fui convidada para falar de saúde mental, né? Eu falei, ok. E aí, assim, eu comecei a me coçar, porque, assim, vou falar de teoria, legal, sabe? Como professora, doutora, enfim, é importante a gente falar de teoria. Mas a gente tem o Google, a gente tem um monte de artigos, a gente tem um monte de livros que hoje é tão fácil de você pegar. Então, quem quiser ir mais além,
tem como ir estudar o que é a saúde mental. Só que no momento de pandemia, eu achei importante que as pessoas pudessem pensar na saúde mental, a sua e a dos seus. E aí eu resolvi falar de saúde mental usando uma história infantil. E eu falei, ai meu Deus, então tinha pró-reitor, tinha um monte de gente presente, foi um evento com muitos participantes, e eu falei, mas não tem jeito, essa sou eu, e é assim que eu vou. E aí eu usei a história Agora Não, Bernardo, que é uma história muito simples, curtinha, que o Bernardo é um menino, uma criança, que vê que ele quer ir para o jardim da sua casa, mas tem um monstro lá fora. Então ele vai até a mãe, que está nos seus afazeres domésticos, e fala, oi mãe. E a mãe lhe diz, agora não, Bernardo. Então ele vai falar com o pai. Oi pai, o pai está lá fazendo as suas coisas. Ai, agora não, Bernardo. E aí ele fala, eu só queria dizer que tem um monstro lá fora e ele vai me comer. Mas ninguém o ouve. Ok. Aí ele vai até o jardim. Oi, monstro. E o monstro come ele todinho. E aí o monstro entra na casa. O monstro assusta a mãe do Bernardo. E a mãe do Bernardo diz, agora não, Bernardo. E o monstro vai lá e morde o pé do pai do Bernardo, que está lendo jornal. E o pai fala, agora não, Bernardo. E o monstro vai lá, brinca com os brinquedos do Bernardo, lê a revistinha do Bernardo. A mãe coloca a comida na frente da televisão. O monstro come a comida do Bernardo. A mãe manda o Bernardo para a cama. O monstro sobe, se deita na cama e diz assim, mas eu sou um monstro. E a mãe, apagando a luz, diz, agora não, Bernardo. Nossa, arrepiei aqui. Pois é, e aí eu fiz toda uma reflexão em cima do monstro, em cima do Bernardo, em cima desses pais. Que possibilidades poderiam ser esse monstro? Que encontro é esse que nós temos com os nossos monstros? Qual é a escuta que a gente dá? E aí eu fui fazendo toda uma reflexão que envolve a saúde mental, utilizando aquilo que muita gente chama de livrinhos, e eu costumo de chamar de meus tesouros, porque eu acho que eles são de uma riqueza fantástica, né? E nessa trajetória, sou muito parceira da Associação Vive e Deixe Viver, de contadores de histórias em hospitais, e trabalho desde com biblioterapia, com educadores, profissionais de saúde, adultos, jovens, crianças, idosos. Já fiz, inclusive, eventos com idosos para falar de história de vida, que foi assim muito rico. E eu acho que a gente pode usar a literatura e outras atividades de expressão criativa para ir elaborando tudo isso que vai surgindo, né? Com os idosos, por exemplo, você que é geriatra, né? Eu fiz 4 encontros, um para falar sobre infância, outro para adolescência, idade adulta e a maturidade. Só que daí, assim, nem todo mundo gosta de falar de si. E poder falar por meio de histórias e por meio de outras atividades de expressão criativa, quando você, de repente, não precisa falar exatamente de si, mas pode fazer parte de um grupo, pode se sentir num lugar de pertença e aquele lugar te fazer sentido. E aí eu lembro que assim, eu usava músicas, na verdade foram mulheres que se inscreveram para essas tardes e foi muito gostoso, porque aí eu vi mais ou menos a idade das mulheres, busquei músicas da época, né? Então eu usava alguns livros, algumas histórias, então eu contava aquela história para pensar na infância. Colocava músicas da época e quem quisesse falar, trazer memórias, né, falava. Quem não quisesse, não falava.
Como eram mulheres e de uma certa idade, eu fiquei pensando, elas eram muito acostumadas a tecidos, a costuras, né? Coisas de uma época, né? Então eu trabalhei com atividades em tecido. Então eu trouxe miçangas, linhas de bordado e canetinhas de tecido, enfim. E no final, cada encontro, a pessoa falava, se quisesse, de si, a partir das histórias, das músicas, das suas memórias, e colocava naquele pedaço de pano o que ela quisesse, o que fizesse sentido para ela. E foi muito interessante, porque daí foram 4 pedaços de pano, que cada um produziu o seu. Levei retalhos também. Então foi muito interessante, porque uma fez um painel de patchwork, a outra foi com desenhos, a outra bordou, enfim. Uma fez um livro. Como se fosse... Desculpa, voltei? Voltou, agora voltou. Uma fez esse painel, outra fez como joguinho americano que disse: quando meus filhos vierem me visitar, eu vou colocar estes paninhos como jogo americano para servir o lanche. Né? Então, assim, e elas falavam, aqui tem a minha história, mas as pessoas não precisam saber, mas eu sei. Né? Então, ali estava contado, estava eternizado de alguma forma, estava registrado de alguma forma aquilo que era importante para aquela pessoa. Ela sabia disso. Os outros não precisam saber. Né? Então, existem formas e formas da gente poder se repensar, né? E tanto trabalhar com história de vida, com empoderamento, com momentos como a gente está passando de pandemia. Esse ano eu não consegui organizar em tempo, mas geralmente nessas datas eu gosto de fazer workshops temáticos. Então, agora na Páscoa, pensar um pouco em renascimento, em ressignificação, em renovação, né? E geralmente para isso eu uso música, né? Eu uso histórias e momentos de reflexão, né? Sim, nossa, eu achei incrível isso que você falou do grupo dos idosos, porque realmente os idosos, na verdade, ao longo da nossa vida, é como você falou assim desses retalhos, é como se ao longo da vida a gente vai tendo vários retalhos e que às vezes a gente precisa costurar de alguma forma, né? E aí, essa parte, até a Eliana falou mesmo, haja criatividade. E a Eliana também falou uma coisa que eu achei que até a gente tinha comentado, que ela falou, a Eliane Ferreira, ler é sempre enriquecedor, mas nunca tinha pensado na leitura terapia. E aí a gente até tinha conversado na hora de preparar essa live, e daí eu tinha colocado o nome terapia, e daí você falou assim, não, é um recurso terapêutico. Exatamente. E agora eu queria ouvir um pouquinho mais. Por que faz essa diferenciação? O que na terapia tem de diferente? E como que você falou um pouco assim de usar a história, por exemplo, do Bernardo na aula, de usar dos retalhos, mas existe um protocolo, tem uma formação de biblioterapia? Como é que funciona isso assim, Olha, na prática? Tem gente, assim, muitos, quando eu descobri o nome, né, o termo biblioterapia, foi muito ao acaso quando eu fiz o meu estudo de doutorado. E foi até numa revista americana que falava da biblioterapia como um recurso utilizado nos Estados Unidos em situações críticas e muito voltada para o luto também,
né? E é alguma coisa que eu tenho levado muito para as emergências e desastres também, em situações de crise, de desastres, porque as pessoas precisam repensar as suas histórias. E as crianças sofrem nos desastres também e muitas vezes ficam esquecidas. E até a partir disso, eu tive um encontro muito prazeroso com o pessoal da pedagogia da emergência, que usa muito atividades lúdicas para prevenção de instalação de trauma nessas situações de emergências, de desastres, enfim, de guerrilhas. Então, a gente tem feito um diálogo muito gostoso, muito proveitoso. Inclusive, eu me sinto super honrada que hoje eu faço parte do Conselho Consultivo, a convite do Reinaldo. Então, é muito gostoso poder participar de tudo isso. Então, assim, não é a terapia, não é que a leitura vai sanar o meu problema efetivamente, se eu tiver um problema maior. Então, não é que a leitura será a minha terapia e a minha cura efetiva, mas digamos que ela é a cura da alma. E a partir daí a gente pode se perceber, se apropriar das próprias feridas e buscar o melhor bálsamo possível para o tratamento, né? Então, assim, a leitura eu vejo como um recurso terapêutico, que é, como eu falei, eu acho que ela pode ir desvendando aquilo que para mim está muito difícil de olhar de frente. Aquilo que para mim dói quando eu penso e quando de repente é tão difícil falar daquilo. Então, em situações de violência, em situações de trauma, situações de negligência familiar, por exemplo, situações de solidão, enfim, várias. E é muito interessante porque, assim, quando você começa a buscar e saborear, degustar as mais variadas leituras, você aprende a entender de que forma você poderia usar esse recurso, né? O que você poderia fazer com aquilo. E assim, nós temos as redes sociais hoje e tantas frases de efeito que a gente recebe e encaminha. Mas quantos de nós realmente refletimos sobre aquilo? Quantos de nós realmente pegamos aquilo, olhamos e trazemos para dentro da gente? Então, eu acho que é um recurso que, de alguma forma, mexe, até para eu poder replicar, mas muitas vezes falta a oportunidade de uma reflexão maior, de um olhar maior para aquilo e poder começar a se aproximar do que aquela frase, aquele texto, aquele livro, enfim, está dizendo para mim, está dizendo para você, está dizendo para o outro. E nessa troca pode ser um momento muito terapêutico, mas a partir de um recurso. É mais nesse sentido. E é efetivamente que se dá. Agora, para muita gente, passa até a ser aqueles que olham, que leem e que conseguem trazer para si uma reflexão, às vezes até sozinhos, podem encontrar respostas para suas indagações, né? Tem um livro muito bonito, esqueci o nome da autora, Tatiana Belink, uma querida. Ela tem um livro que é muito bonitinho, que é Chorar é Preciso. Então ela fala de uma menininha que tem muita dificuldade para chorar.
E que daí, então, ela tem alguns livros próprios. E quando ela quer chorar, ela pega aquele livro e lê, que aquilo toca. E quantas vezes a gente não ouve, a gente não vê nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, das redes sociais, dizendo assim: gente, vocês sabem de algum filme para eu assistir? Hoje eu quero chorar, eu preciso de algum filme para poder chorar. Né? Às vezes a gente precisa de um desafio, de uma temática, de um personagem para me ajudar naquilo que eu não consigo fazer sozinha, ou que eu não estou me sentindo bem em fazer sozinha. A leitura, ela acaba sendo companheira. Os personagens acabam sendo companheiros. E aí a gente não se sente tão sozinho. Né? E aí a gente vai lembrando das várias leituras, dos vários personagens, muitas vezes, e podendo trazer para a gente dialogar, conversar com eles a partir de alguma coisa que disse respeito, que fez eco. E às vezes não é nem só a temática, às vezes é a emoção. Tem um livro que eu gosto muito e até indico, mas eu não tenho coragem de reler. É o Meu Pé de Laranja Lima. Não me pergunte efetivamente a história em si, mas eu lembro de quando eu era menina, pré-adolescente. Eu tenho família no Rio de Janeiro. Né? Então, minhas primas do Rio vinham para São Paulo nas férias de inverno e eu e outras primas íamos para o Rio nas férias de verão. E eu lembro de umas férias de inverno de uma prima minha do Rio, muito querida, Marisa, que lia à tarde para as primas menores O Meu Pé de Laranja Lima. E aquelas tardes eram tão saborosas. Eu não sei exatamente, mas eu guardo comigo uma emoção tão gostosa que eu não quero mudar. Então eu não leio novamente, mas é um livro que eu sei que provoca boas emoções. Aliás, eu acho que Eliane Ferreira, que você leu aí, deve ser uma das minhas primas do Rio. Enfim, uma pessoa muito querida. Mas acho que é um pouco disso que eu trago comigo. São as histórias. E a gente vive de histórias, né? As nossas histórias, as histórias dos outros, as histórias inventadas, contadas, vividas. Sim. E eu achei muito importante que você colocou, claro, a leitura, o livro é um recurso. Como você vai usar e como vai ver, inclusive pode ter interpretações diferentes e tocar diferente. Agora, quando até a gente... Eu como médica também não gosto muito de ficar colocando assim, cura, porque algumas pessoas podem achar que, então quer dizer que vai acabar o problema, quando Exatamente. na verdade, quando a gente está lidando com uma dor profunda, como por exemplo o luto, não é assim lidar com um problema porque não tem como, mas é como você vai lidar. E eu, assim, em inglês, tem uma palavra que eu acho que ela é melhor, que em português a gente traduz como cura, Healing. mas que em inglês ele chama healing. Exatamente. Esse healing, ele é uma cura que não é você deixar de ter o problema, mas é uma cura interna mesmo, no sentido de conforto, alívio. Então é uma coisa assim de te deixar mais leve, mesmo que você continue sofrendo. Não é que você vai deixar de sofrer ou deixar de sentir dor, mas que você vai lidar com a situação com uma forma mais leve, talvez, né? Exatamente. Vai continuar sentindo tristeza, mas é uma tristeza que
você enxerga ela, né? Você consegue Você, ficar de frente. você consegue se aproximar, você consegue acolher aquela tristeza e poder cuidar. Eu acho que é neste sentido, é você conseguir se aproximar para cuidar. Eu também gosto muito desse termo healing, porque ele traz exatamente o sentido desta cura, entre aspas, né? Que é você poder ter a força, o encorajamento e a serenidade para começar a olhar para si, para suas feridas e poder cuidar. Eu, inclusive, não gosto muito de doenças, como câncer, por exemplo, e falar, preciso combater. Eu preciso cuidar disso, porque está em mim. E eu preciso dar um sentido, assim como o Viktor Frankl nos ensinou, né, em busca de sentido. Até para o sofrimento a gente tem que dar um sentido. Para a gente poder encontrar caminhos para olhar esse sofrimento e encarar, enfrentar, seja para uma cura de uma doença ou para a não cura e possível morte, eu preciso simplesmente olhar para ele, eu preciso cuidar disso, eu preciso cuidar dessa minha jornada, desse meu caminho. Inclusive, nossa, eu tive câncer há 12 anos e bom, meu mestrado foi em oncologia, eu trabalhei já muito com oncologia e eu falava, gente, eu não sou só o câncer, eu sou para além disso, sabe? E eu quero cuidar disso. Então, cada vez que algum médico chegar ou alguém, qualquer pessoa chegasse e falasse de combater, eu falo, preciso cuidar. Junto com vocês, eu preciso cuidar da doença e cuidar de mim. Porque senão eu não consigo olhar de frente muitas vezes, porque não é fácil. E isso pode ser assim como... Você traz um cuidado, ele traz uma parte que assim, é o cuidado, é um amor que você traz, né? Você é diferente quando você fala, né, em confrontar, que talvez traga raiva, talvez traga alguma coisa. E daí, como você traz uma coisa mais de proximidade, de conexão, e aí a Eliane até perguntou, aceitar, aí também eu acho que vai de cada um, como que vai interpretar essa aceitar, porque não é um aceitar de simplesmente, aceitou, não vai fazer, mas é um aceitar de você cuidar mesmo. Eu acho que cuidar foi uma palavra boa. E agora eu não sei se tá falhando. Ih, voltou. E a gente tá nos últimos Você tá minutinhos. Para então, mim. A gente tá. Eu acho que até do envelhecimento. Aí pra acabar. Opa! Acho que até do envelhecimento a gente precisa cuidar, né? E uma coisa que eu sempre gosto de dizer: assim como as pessoas no processo de envelhecimento sentem saudades da vida, a gente tem que entender isso, a gente precisa cuidar disso. A gente precisa entender, por exemplo, que as pessoas, a partir de uma determinada idade, precisam repassar suas histórias, precisam cuidar deste momento. Eles sentem saudade daquilo que foi ou daquilo que não conseguiu fazer em vida. Assim como os nossos pacientes em final de vida. Eles sentem saudade daquilo que foi e não vai mais poder ser. E muitas vezes é a saudade que acaba sendo um distanciamento entre as pessoas, porque quem não está passando por essa situação vai sentir saudade quando perde. Diferente de quem sente saudade enquanto está vivo, né? Então, assim, para isso, por exemplo, quando eu me vejo nesta situação,
Eu sempre indico um livro maravilhoso, que é o Dona Saudade. Então, eu gostaria de deixar essa recomendação, que apesar de ser um livro esgotado, de vez em quando aparece na estante virtual. E eu recomendo para quem tiver interesse. É um livro que, para mim, é um coringa para situações variadas. Não conhecia, mas a gente já falou tantos livros aqui que depois eu vou anotar tudo, porque eu sou uma daquelas, assim, sedentas por livro. Eu leio uns 10 ao mesmo tempo. Então, tem autores nossos que têm livros infantis, inclusive, com temas existenciais maravilhosos. Jonas Ribeiro é um grande amigo, nossa, e ele tem mais de 100 livros publicados, inclusive sobre alcoolismo, sobre morte, sobre violência, sobre mendicância, sobre o amor, sobre o envelhecimento. Nossa, ele tem livros maravilhosos dados ao público infantil que eu utilizo muito com os adultos. Rubem Alves é outro autor que já morreu, mas assim, muito querido, com livros, né, textos maravilhosos. O Ilan Bremen também tem livros muito lindos. E um dos, assim, gosto muito do Ilan Bremen, que eu uso e usei com o grupo de reflexão, né, que foi criado na pandemia, foi A Cicatriz, que fala da história, fala das cicatrizes e que, de repente, é um texto tão simples, mas se voar nele, sabe? Como a gente conseguiu voar no grupo de estudos. Então, acho que assim, fica a dica de a gente poder ler com vontade, poder degustar, saborear, feito criança, sabe? Criança experimentar tudo. Eu acho que é isso. A gente precisa... Curiosidade, né? Explorar com curiosidade. Com olhar de descoberta. Nossa, amei as dicas, amei a conversa também. E se você tiver algum grupo em andamento que você vai trazer, você pode compartilhar, que eu acho que é muito bom, assim, para várias pessoas e eu também. Ótimo. Adoro. Vamos, então, conversar bastante, porque eu acho que para o grupo das pessoas no processo de envelhecimento tem muita coisa também a ser feita. Nossa, com certeza. Inclusive, eu faço a roda de conversa que eu uso sempre um material que geralmente é um vídeo curto, alguma coisa assim. Mas aí eu já faço o convite agora para a gente pensar, se quiser, às vezes, fazer com o tema de um livro curto, ou que seja uma tirinha, ou alguma coisa assim. Eu acho que seria super legal, né? Que coisas Tá para a ótimo. gente explorando esse mundo e eu acho que todo mundo tem todo o processo da vida, a gente vai se reinventando. Na pandemia meio que forçou um monte de gente Sim. que às vezes não estava, mas se forçou a se reinventar. E quando a gente se reinventa, é tudo um processo de luto e saudade que você trouxe. Não é necessariamente a morte de alguém, mas também a de nós mesmos, né? Quando criança, quando adolescente, isso também é um processo de luto. Todas as perdas, né? Eu acho que cada perda que a gente tem, a idade da gente estar junto e se abraçar nesse momento, isso, as ações solidárias que foram criadas no ano passado, partiu exatamente de um encontro com um grande amigo, o Guto Kater, que é um grande amigo que a gente tinha combinado de se encontrar. Ele é do interior de São Paulo, a gente não conseguiu se encontrar e, de repente, assim,
Na semana seguinte, tudo fechou. E aí eu liguei para ele e falei, e agora? Quando a gente vai se encontrar para trocar um abraço? E aí foi exatamente essa falta de um abraço. O Guto é um querido agente literário, né? E ele falou, Lucélia, vamos fazer uma live, vamos terminar aquela nossa conversa que a gente começou outro dia, mas com um monte de gente, porque isso não é só nosso, isso é de todo mundo hoje. Aquele dia foi nosso, mas agora é de todos. E aí eu fiz minha primeira live, e aí foram outras tantas, e quando eu disse alguns encontros online, temáticos, utilizando a possibilidade da literatura para a gente poder pensar sobre si por meio de outro e criando possibilidades. E fiquei muito feliz de criar uma rede de apoio que hoje está fechada, mas a rede não acabou. Os encontros eu consegui conduzir mais, por conta da faculdade, de outros afazeres, mas pretendo retomar assim que der. Hoje mesmo recebi mensagem de um dos participantes, né? Célia, a mesma coisa que você falou, quando tiver outra pisa, né? Então, assim, eu sempre procuro postar, apesar de ser no grupo de WhatsApp, alguma música, algum texto, alguma possibilidade de encontro, alguma possibilidade de reflexão. E agradeço muito essa oportunidade que você abriu aqui, né? Fico muito feliz da gente poder se encontrar, se conhecer um pouquinho mais, né? E falando de um tema que para mim é muito caro. E, nossa, foi um prazer mesmo. Eu fiquei muito feliz que a gente pôde conversar um pouquinho mais. Espero que todo mundo aqui tenha gostado. Queria só avisar que eu vou deixar gravado no Instagram, vou deixar no YouTube também, porque eu acho que é importante que isso chegue a mais pessoas. Eu acho que isso pode ajudar mais pessoas a incentivar também a leitura, uma forma de reflexão, às vezes trazer esse tipo de abordagem dentro da prática. Sim. Então, eu só queria agradecer pela sua conversa, inspiração, pelas dicas e todos os ensinamentos que você trouxe também. E a gente tenha mais oportunidades também para continuar. Obrigado pelo encontro. Eu acho que o encontro é o que grita mais alto hoje dentro de mim. Poder encontrar, poder estar junto, comungar de oportunidades, de interesse, de possibilidades que possam aliviar, que possam fazer pensar, que possam trazer vida, mesmo num momento tão difícil, e que possam trazer sentido para tudo isso e para outras tantas situações. Com certeza. Obrigada, Lucélia. Obrigada a todo mundo que assistiu ao vivo, a todo mundo que está assistindo a gravação também. Muito obrigada. Até mais. Tchau, obrigada tchau. por tudo. Obrigada pela participação.